A humanidade já dominou conhecimentos que, com o passar dos séculos, acabaram esquecidos ou relegados ao esquecimento. Registros científicos e achados arqueológicos revelam que muitas ideias consideradas modernas na verdade já existiam em civilizações antigas. Alguns desses saberes, como a compreensão de que a Terra é redonda ou a teoria de que o Sol ocupa o centro do nosso sistema planetário, foram suprimidos ou ignorados durante a Idade Média, principalmente por medo de represalias religiosas. Outras tecnologias, como a fábrica do fogo grego, o arco de Damasco ou os violinos Stradivarius, desapareceram porque seus métodos de produção nunca foram devidamente registrados ou simplesmente se perderam com o tempo. A história está repleta de feitos técnicos que, à primeira vista, parecem impossíveis. Como explicar, por exemplo, que povos da América do Sul já trabalhavam com platina há mais de 2000 anos, ou que certos objetos de ferro resistiram à corrosão por mais de 1500 anos, ou ainda que existam pecas de alumínio datadas de 1700 anos atrás, quando a extração desse metal só se tornou viável no século XIX. Neste conteúdo, vamos explorar esses conhecimentos perdidos e as impressionantes realizações técnicas da antiguidade, que muitas vezes desafiam o senso comum. Primeiro, vamos falar sobre lugares que deixaram de existir no imaginário coletivo. Há pouco mais de um século atrás, poucos estudiosos levavam a sério a Ilíada e a Odisseia de Homero como fontes históricas. Foi apenas quando o arqueólogo Heinrich Schliemann decidiu investigar os relatos épicos que as cidades de Troia e Micenas foram redescobertas. Da mesma forma, a cidade de Ur, mencionada na Bíblia como local de origem de Abraão, figura central para as três grandes religiões monoteístas, era considerada apenas uma referência mitológica até o século XIX. Isso mudou quando o arqueólogo Leonardo Wolley escavou a região entre 1922 e 1934 e confirmou sua existência. Até então, a Bíblia era vista com ceticismo pelos historiadores como fonte confiável de informações. Outro exemplo é o mito do nascimento de Zeus em Creta, que só ganhou credibilidade quando o linguista Michael Ventris decifrou a escrita linear B, comprovando que os relatos tinham fundamento histórico. Em seguida, abordaremos idiomas e relatos que desapareceram. Nos diálogos de Platão, o filósofo menciona uma língua grega arcaica desconhecida por seus contemporâneos. Somente no século XIX, após a descoberta de inscrições antigas, confirmou-se que se tratava do grego pré-clássico, justamente o idioma citado por Platão. No diálogo Critias, o pensador relata uma história contada a Solon por sacerdotes egípcios, segundo a qual, 9.000 anos antes, a Grécia era uma terra fértil e próspera. Essa informação é precisa. Naquela época, a região grega e o norte da África, onde hoje está o Saara, eram áreas ricas para a agricultura. Os egípcios só poderiam ter acesso a esses dados por meio de registros, preservados em línguas que já não existem mais. Terceiro ponto trata da arte perdida. A história da cultura humana é marcada por avanços e retrocessos. As pinturas rupestres de Altamira, Lascaux e Chauvet, que retratam bisões, cavalos e outros animais, estão entre as primeiras manifestações artísticas da humanidade. Curiosamente, as figuras desses animais, feitas há cerca de 15.000 anos, parecem ter sido criadas por artistas mais habilidosos do que muitos pintores de civilizações posteriores. Nas cavernas, foram encontrados esbocos e estudos preliminares, sugerindo a existência de verdadeiras escolas de arte naquela época remota. A arte é uma das melhores ferramentas para entender o passado, e recuperar essas produções seria uma fonte inestimável de informações sobre nossos antepassados. No quarto tópico, falaremos sobre a astronomia esquecida. Há 4 séculos, Johannes Kepler explicou corretamente que as mares são influenciadas pela Lua, enquanto Galileu Galilei defendeu o heliocentrismo de Copérnico, enfrentando perseguições por suas ideias. No entanto, muito antes deles, o astrônomo grego Seleuco já falava, no século II AC, sobre a atração lunar sobre os oceanos. Além disso, Aristarco de Samos, no século III AC, já defendia que o Sol, e não a Terra, era o centro do sistema planetário. Por volta do ano 90 AC, o polimata Posidonio estudou as mares e concluiu que elas estavam diretamente ligadas ao movimento da Lua ao redor da Terra. Esses conhecimentos, já presentes na antiguidade, foram esquecidos e só foram retomados na Idade Moderna após um intervalo de quase 1.500 anos. Entre Ptolomeu e Copérnico, por mais de 4 séculos, pouquíssimos avanços significativos ocorreram na astronomia e muitos estudiosos olhavam para o passado em busca da sabedoria de uma suposta era de ouro. O quinto item aborda soluções antigas para problemas de trânsito. Muitas pessoas acreditam que os congestionamentos são um problema exclusivo do século XX com a popularização dos automóveis. No entanto, as cidades da antiguidade já enfrentavam desafios semelhantes.
Em Roma, por exemplo, os administradores transformavam vias de mão dupla em ruas de sentido único durante os horários de pico para melhorar o fluxo. Em Pompeia, guardas de trânsito chegavam a remover os eixos das carrocas para desobstruir as vias em momentos de maior movimento, uma prática que ainda é adotada em várias cidades do mundo. Assim como hoje existem placas proibindo o estacionamento de veículos modernos, na antiga Nínive havia sinalizações indicando onde os carros de tracal animal não podiam parar. A diferença é que, enquanto hoje uma multa e a penalidade para quem desrespeita as regras, na Babilônia o infrator poderia ser condenado à morte. Sexto ponto destaca o pioneirismo no alumbrado público e na sinaliza calviaria. A cidade de Antioquia, localizada na atual Turquia e antiga capital do Império Seleucida, era conhecida como a Rainha do Oriente e rivalizava em importância com Roma e Alexandria. No entanto, Antioquia superou suas concorrentes ao se tornar a primeira cidade da história a instalar iluminação pública. Já no México pré-colombiano, os astecas demarcavam o centro das estradas pavimentadas com uma faixa contínua para separar os sentidos de circulação. Esse sistema ainda é usado atualmente, embora, em muitos lugares, as marcas estejam tão desgastadas que motoristas acabam invadindo a faixa oposta, causando acidentes. Por fim, o sétimo tópico revela uma invenção surpreendente, a máquina a vapor de mais de 2000 anos atrás. No século IAC, o matemático e engenheiro Herón de Alexandria construiu um dispositivo que combinava os princípios da turbina e da propulsão a jato. Considerado o maior experimentador da antiguidade, Herón criou sua máquina a vapor quase 1700 anos antes daquela que impulsionou a revolução industrial na Inglaterra. Seu invento, chamado de olipila, demonstrava um domínio avançado da física e da engenharia, mas acabou caindo no esquecimento uma esfera de metal que girava impulsionada pelo vapor expelido por dois tubos opostos. Esse movimento, gerado pela cal e reacal do jato de vapor, era um espetáculo fascinante para os observadores da época. A olipila, embora não tivesse uma aplicação prática imediata, revelaram um entendimento profundo dos princípios físicos que só seriam formalizados séculos depois, como a terceira lei de Newton. Enquanto isso, no outro lado do mundo, civilizações antigas desenvolviam soluções engenhosas para problemas cotidianos que só seriam reinventadas muito tempo depois. Escaracóis na Índia e no Paquistão revelaram que, há 4.500 anos, a cidade de Mohenjo-Daro já seguia um planejamento urbano meticuloso, com ruas retas e quarteirões organizados em padrões geométricos. Além disso, seus habitantes desfrutavam de sistemas avançados de abastecimento de água e drenagem, com canais subterrâneos que evitavam inundações e garantiam higiene. Na Coreia Antiga, por sua vez, o sistema de aquecimento Undol, que consistia em tubulações de pedra sob os pisos por onde circulava ar quente, permitia que residências inteiras fossem aquecidas de forma eficiente. Essa tecnologia, esquecida na Europa durante a Idade Média, só seria redescoberta no século XVII, deixando os europeus medievais à mercê do frio por séculos. Outro exemplo impressionante vem de Catalhoyuk, na atual Turquia, um dos assentamentos neolíticos mais bem preservados do Oriente Próximo. Datado de 9.500 anos atrás, o local revelou fragmentos de tecidos que, mesmo para os padrões modernos, seriam considerados obras-primas. Especialistas em tapecaria que analisaram as pecas sem saber sua origem jamais suspeitariam que tinham em mãos artefatos tão antigos. A qualidade do entrelacamento dos fios e a complexidade dos padrões rivalizam com os melhores trabalhos têxteis contemporâneos. Da mesma forma, a escultura da cabeça da rainha sumeria Poabi, exibida no Museu Britânico, desafia as noções de progresso linear na arte, com seus detalhes realistas, desde os cachos da peruca até os delicados brincos de ouro. A peça parece ter sido esculpida há poucos séculos, e não há quase 5.000 anos. No Egito Antigo, a excelência técnica não se limitava às pirâmides. Durante o período arcaico por volta de 3100 AC, o faraó Menes implementou um ambicioso projeto de engenharia para desviar o curso do Nilo e proteger a cidade de Mênfis de inundações. A magnitude da obra, que envolveu a construção de diques e canais, deixou contemporâneos e historiadores posteriores atônitos. Outro testemunho da habilidade egípcia vem da tumba do faraó Tutankhamon, onde foram encontrados tecidos de linho tão finamente tecidos que suas tramas seriam difíceis de replicar até mesmo com máquinas modernas. Mas talvez o artefato mais extraordinário seja a adaga do rei, forjada a partir de ferro meteorítico, um material tão raro e valioso na época que sua manipulação exigia conhecimentos metalúrgicos avançados, muito além do que se imaginava possível para a Idade do Bronze. Do outro lado do Atlântico, os povos pré-colombianos também demonstraram um domínio surpreendente de técnicas hidráulicas.
No Peru, os Chimus, que floresceram entre os séculos XI e XV, construíram banheiros revestidos de azulejos em suas residências, com sistemas de encanamento que forneciam água quente e fria. Essa sofisticação contrasta com a Europa do século XVIII, onde até mesmo reis como Luís XIV da Franca ainda dependiam de penicos e banhos improvisados. Na ilha de Creta, os minóicos desenvolveram soluções ainda mais inovadoras. Seus palácios, como o de Knossos, contavam com sistemas de drenagem em pedra e tubulações de cerâmica, além de câmaras de ventilação que funcionavam como precursores do ar-condicionado. Essas estruturas não apenas garantiam conforto térmico, mas também refletiam um entendimento avançado de engenharia sanitária, algo que só seria redescoberto milênios depois. Alguns achados arqueológicos, no entanto, desafiam não apenas as cronologias estabelecidas, mas também as teorias sobre a dispersão humana. Em 1933, o antropólogo alemão Hans Weinert descobriu, em cavernas próximas a Pequim, esqueletos e crânios humanos datados de 30 mil anos atrás. Entre eles, havia um crânio de um homem idoso com tracos tipicamente europeus, outro de uma criança com características melanesias e um terceiro pertencente a uma jovem inuit. A presença desses indivíduos, cujas origens apontam para regiões tão distantes quanto a Europa, a Melanesia e o Ártico, em uma caverna no Extremo Oriente levanta questões intrigantes. Como chegaram a Átila? Que rota seguiram? E por que suas características físicas são tão distintas das populações asiáticas da época? Esses extraterrestres ancestrais sugerem que a história da migração humana é muito mais complexa do que se supunha. A tecnologia da Idade do Gelo também reserva surpresas. Em Sungir, na Rússia, arqueólogos encontraram uma lanca de 1,8 metro de comprimento, feita a partir de um comilo de mamute endireitado. O processo de moldagem desse material, duro e curvo por natureza, exigia técnicas de aquecimento e pressão que ninguém imaginava serem dominadas por caçadores-coletores de 27 mil anos atrás. No mesmo sítio, foi descoberta uma agulha de osso tal bem trabalhada que se assemelha às agulhas de arco modernas. Esses artefatos não apenas reescrevem a narrativa sobre as capacidades técnicas do homem pré-histórico, mas também mostram que a inovação não é um fenômeno exclusivo das sociedades civilizadas. Em Jerico, a Cisjordânia, considerada a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo, um dos mistérios mais fascinantes são os crânios recobertos de argila, datados de 6.500 AC. Essas pecas, que reproduzem rostos humanos com impressionante realismo, foram encontradas em contextos funerários e apresentam tracos que lembram a arte egípcia, embora tenham sido criadas cerca de 1.500 anos antes do surgimento da civilização faraônica. A prática de modelar rostos sobre crânios sugere uma crença na imortalidade da alma ou na necessidade de preservar a memória dos mortos, um conceito religioso sofisticado para uma época tão remota. Se considerarmos que sistemas de crenças complexos demandam séculos ou milênios de desenvolvimento, e provável que essas ideias tenham raízes ainda mais antigas, possivelmente ligadas a culturas que viveram há 8.500 anos ou mais. Outro enigma cronológico vem de Nevada, os Estados Unidos, onde uma pegada de sapato fossilizada foi encontrada em uma camada de carvão datada de 15 milhões de anos. A impressão, nítida e inconfundível, desafia a linha do tempo aceita para a evolução humana que estima o surgimento dos primeiros hominídeos em cerca de 2 milhões de anos atrás. Além disso, a descoberta contraria a ideia de que os humanos só começaram a usar calcados há 25 mil anos. Se a data cal estiver correta, quem ou que deixou essa marca no período Mioceno, quando a Terra era dominada por criaturas como mastodontes e tigres dentes de sabre. Por fim, as pinturas rupestres da montanha Brandberg, na Namíbia, acrescentam mais um capítulo intrigante à história das migrações humanas. Entre as representações de caçadores bocimanos, destacam-se figuras femininas de pele clara, cabelos loiros ou ruivos e tracos nitidamente europeus. Essas damas brancas, como ficaram conhecidas, usam adornos de conchas e pedras, além de calcados, algo em comum entre os povos indígenas da região, que geralmente aparecem descalços. A presença dessas mulheres, datada de aproximadamente 3.000 anos atrás, levanta hipóteses ousadas. Teriam sido viajantes solitárias que alcançaram o sudoeste da África em expedições marítimas, ou seriam representantes de uma população desconhecida, cujas rotas de migração ainda não foram mapeadas? Até hoje, o mistério permanece sem resposta, mas as pinturas de Brandberg continuam a desafiar as narrativas convencionais sobre o passado humano procedentes de Creta ou do Egito. Entre os achados mais intrigantes está o sítio dos megalitos de Marcaguacil, localizado a 4.000 metros de altitude nos Andes peruanos, a leste de Lima.
Descoberto em 1952 pelo explorador russo Daniel Russo, o local abriga esculturas monumentais esculpidas em granito, um material tal resistente que desafia a própria ideia de erosão na região, o que torna essas figuras ainda mais enigmáticas aos seus tracos, rostos com características caucasianas, semiticas e atinegroides, algo incomum para as populações andinas pré-colombianas. Mais surpreendente ainda são as representações de animais que jamais habitaram os Andes, como camelos, elefantes e leões. E, para completar o mistério, há esculturas de cavalos, espécie que, segundo registros paleontológicos, havia sido extinta na América do Sul cerca de 9.000 anos antes e só foi reintroduzida pelos espanhóis no século XI. Outro enigma que desafia a arqueologia são as esferas de pedra da Costa Rica. Em 1930, trabalhadores da United Fruit Company as encontraram enquanto desmatavam a selva para o cultivo de bananas. Desde então, mais de 500 esferas foram catalogadas, variando de poucos centímetros a impressionantes 2,6 metros de diâmetro. O que mais impressiona é a precisão de sua forma, perfeitamente redondas, com superfícies polidas como se tivessem sido usinadas por máquinas modernas. Datadas entre os anos 400 e 500 DC, essas esferas foram produzidas ao longo de um milênio, mas seu propósito permanece desconhecido. Seriam meras expressões artísticas? Ou teriam uma função ritual, astronômica ou arte mesmo prática, como marcadores de territórios ou alinhamentos sagrados de as cabecas colossais ou mecas, encontradas nos estados mexicanos de Veracruz e Tabasco, são um dos maiores mistérios da Mesoamérica. Esculpidas em basalto negro entre 1200 e 400 AC, essas cabecas chegam a medir 3 metros de altura e pesar até 40 toneladas. O mais intrigante, porém, é a distância entre as pedreiras de basalto e os locais onde as esculturas foram encontradas, entre 50 e 100 quilômetros. Como os olmecas, que não conheciam a roda nem animais de tracal, conseguiram transportar blocos tal pesados por terrenos acidentados. Teorias sugerem o uso de troncos de árvores como roletes ou até mesmo a construção de canais fluviais para facilitar o deslocamento, mas nenhuma explicação definitiva foi comprovada. No norte da atual Namíbia, um crânio humano guardado no Museu de História Natural de Londres apresenta um detalhe perturbador: um furo perfeito no lado esquerdo, sem as fissuras típicas de um impacto por arma branca ou projetil. O que torna o caso ainda mais intrigante e o fato de que o lado direito do crânio está completamente estilhaçado, como se tivesse sido atingido por um disparo de arma de fogo. O problema: o indivíduo viveu há cerca de 40.000 anos, muito antes do surgimento das primeiras armas de fogo. Como explicar, então, essa perfuração? Algumas hipóteses especulam sobre o uso de tecnologias desconhecidas ou até mesmo sobre a possibilidade de uma fraude moderna, mas o mistério permanece sem solução. Em 1931, um meteorito de formato incomum foi encontrado perto de Egito, no Colorado. Após análises realizadas pelo especialista em meteoritos Arvin Ninger, descobriu-se que a rocha espacial era composta por uma liga de cobre, zinco e chumbo, ou seja, latal, um material que não ocorre naturalmente. A hipótese de lixo espacial foi descartada, já que o primeiro satélite só seria lançado décadas depois. Tampouco havia motivos para questionar a competência de Ninger, considerado o maior especialista em meteoritos de sua época e fundador do Museu Americano de Meteoritos em 1942. Como, então, explicar a presença de uma liga artificial em um objeto que caiu do seu outro caso que desafia a lógica são os pregos encontrados incrustados em rochas. No Peru, um prego de ferro de 18 centímetros foi descoberto dentro de uma formação rochosa durante a colonização espanhola. Como o metal só foi introduzido na América pelos europeus, sua presença ali é inexplicável. Em 1851, na Califórnia, um operário da mina de Sonora acidentalmente quebrou um bloco de quartzo aurífero e encontrou em seu interior um prego de ferro com a cabeça perfeitamente acabada. O tempo necessário para que um objeto metálico fosse naturalmente encapsulado por sedimentos e de milhões de anos, o que torna impossível que esses pregos tenham sido fabricados por mãos humanas. Conhecidas. Em 1885, na Áustria, um bloco de carvão se partiu nas mãos do fundidor Ried, revelando em seu interior um objeto metálico em forma de cubo, com cerca de 6,7 por 4,7 centímetros. O artefato apresentava bordas arredondadas e uma incisão profunda, características que só poderiam ter sido produzidas por técnicas humanas. O filho de Ried levou o cubo ao Museu de Linz, onde ele acabou se perdendo, restando apenas um molde. Desde então, o objeto tem sido tema de debates em revistas científicas, mas sua origem e propósito continuam desconhecidos. Como um artefato metálico foi parar dentro de um bloco de carvão, material formado há milhões de anos. A descoberta do bronze, a primeira liga metálica importante da humanidade,
também guarda seus mistérios. Composto por cobre e estanho em proporções que variam entre 13% e 20%. O bronze surgiu repentinamente por volta de 3.300 ACS e se espalhou rapidamente pela Europa, dando nome a uma era inteira. Mas como essa tecnologia se disseminou tão rápido, seria fruto de uma descoberta acidental ou resultado de séculos de experimentação em uma escola metalúrgica desconhecida? O maior desafio, porém, era a logística. O estanho, um dos componentes essenciais, era extremamente raro e encontrado apenas em poucas regiões, como a Galia, a Espanha e a Cornualha. Como as civilizações da Idade do Bronze conseguiram organizar redes de comércio tão complexas para obter esses materiais na América, a metalurgia também reserva enigmas. Enquanto o cobre era minerado na Mesopotâmia desde 3.500 AC, no Peru ele só começou a ser trabalhado 1.500 anos depois. Os incas, por exemplo, desconheciam o ferro até a chegada dos espanhóis. No entanto, no Equador, foram encontrados objetos pré-colombianos feitos de platina, um metal que só começou a ser trabalhado na Europa no século XVIII. Como a cultura da Tolita, entre 600 AC e 200 DC conseguiu fundir platina, que requer temperaturas superiores a 1770 graus por fim. O alumínio, um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, também guarda surpresas. Apesar de sua onipresença, sua extracal em forma pura era tão complexa que, até o século XIX, era considerado um material exótico, mais valioso que o ouro. Foi apenas com o desenvolvimento da eletrólise como processo industrial que sua produção em massa se tornou viável. Mas como explicar, então, a presença de artefatos de alumínio em contextos arqueológicos muito mais antigos no século XX, a descoberta de uma faixa metálica na tumba do general Shao Shu, falecido no ano 366, trouxe à tona um enigma intrigante. O objeto, composto por uma liga com 85% de alumínio, 10% de cobre e 5% de manganês, desafia as narrativas históricas convencionais. Afinal, como explicar a presença de um artefato de alumínio em uma tumba chinesa do século IV, quando a extracal desse metal em sua forma pura só se tornou viável 1.500 anos depois? A resposta pode estar em técnicas metalúrgicas perdidas, que permitiam a obtenção do alumínio por métodos distintos da eletrólise ou talvez em processos naturais ainda não compreendidos. Outro exemplo fascinante é o pilar de ferro de Delhi, na Índia, com 7,5 metros de altura e forjado durante o reinado do imperador Chandragupta II entre 375 e 415 DC. O monumento apresenta uma pureza de 99,3% em seu metal. O que mais impressiona é sua resistência. Há mais de 16 séculos, ele suporta a exposição ao sol tropical e às monções indianas sem apresentar sinais significativos de corrosão ou oxidação. Como os metalurgistas da época conseguiram produzir um material de tal qualidade, capaz de desafiar o tempo e as intempéries? A resposta permanece um mistério, sugerindo que conhecimentos avançados de siderurgia já existiam muito antes do que se imaginava. No século VII, um refugiado bizantino chamado Calínico desenvolveu uma arma devastadora, o fogo grego. Baseado em conhecimentos alquímicos herdados de Alexandria e da Armênia, essa mistura incendiária era utilizada pela marinha bizantina em batalhas navais, causando pânico entre os inimigos. O fogo grego tinha uma propriedade única: continuava a queimar mesmo em contato com a água. Apesar de inúmeras tentativas, a fórmula exata dessa substância se perdeu ao longo dos séculos, e até hoje ninguém conseguiu reproduzi-la com precisão. Entre os séculos XI e XVIII, os metalurgistas de Damasco, a Síria, dominaram a arte de fabricar um aço lendário, conhecido como aço de Damasco. Esse material era utilizado na confecção de espadas, fabricadas por toda a Europa por sua combinação única de dureza, flexibilidade e um fio quase eterno. Durante séculos, tentativas de replicar o processo fracassaram até que, no século XX, laboratórios de metalurgia em universidades americanas e europeias começaram a desvendar seus segredos. Ainda assim, muitos aspectos de sua produção permanecem obscuros, reforçando a ideia de que conhecimentos valiosos podem desaparecer com o tempo. Os violinos fabricados por Antonio Stradivari entre os séculos XVII e XVIII são considerados os instrumentos de corda mais famosos da história. Hoje, essas peças são tão valiosas que estão restritas a músicos consagrados e colecionadores abastados. O som inigualável dos Stradivarius tem sido atribuído a diversos fatores, mas a técnica exata de sua fabricação se perdeu. Um estudo realizado em 2009 pelas universidades de Columbia e Tennessee sugeriu que o segredo estaria no uso de madeira mais densa, proveniente de árvores de crescimento lento, tratada com substâncias químicas específicas. No entanto, a receita completa para reproduzir esses instrumentos continua sendo um enigma. Em 1901,
mergulhadores resgataram dos destrocos de um naufrágio próximo à ilha grega de Anticiteros fragmentos de um mecanismo que, mais tarde, seria reconhecido como a primeira computadora analógica da história. Datado entre 100 e 200 ACO, o dispositivo era utilizado para prever posições astronômicas e eventos como eclipses. Sua complexidade técnica e tal. Impressionante que artefatos de sofisticação comparável só voltariam a ser produzidos no século XVIII, que teria levado ao desaparecimento dessa tecnologia por quase 2 milênios. A resposta pode estar em guerras, mudanças culturais ou simplesmente no esquecimento gradual de conhecimentos que não foram devidamente registrados. Esses exemplos nos mostram que o conhecimento humano é vasto, mas frágil. Muitas vezes, dominamos técnicas avançadas em determinados períodos apenas para vê-las se perderem no tempo. O que sabemos hoje representa apenas uma fração do que já foi descoberto, e talvez a maior parte do que a humanidade já produziu permaneça desconhecida. E esses casos sirvam como um lembrete de que a história está repleta de mistérios esperando para serem redescobertos.